Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Vamos olhar aqui no mapa. Quando Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, quem que exatamente ele estava se referindo? Quem Jesus tinha em mente quando ele falou isso? Porque quando olhamos o mapa aqui do século I, parece que tudo parece muito confuso. Samaria faz parte da Terra Prometida ou não? A Fenícia, por aqui, a Galiléia, a Judéia, mas aqui ó, embaixo. Então, afinal, todo mundo ali era judeu? E por que Jesus inicialmente focou em Israel e não nos gentios? Primeiramente, a gente precisa separar algumas coisas que muita gente mistura, que é geografia, etnia, religião e aliança. Mas para isso, eu quero colocar ali para cima para vocês a região da Galiléia, ali mais ao sul, como eu já falei, ficava a Judéia, até a Idumeia ficar ali embaixo também. Vou colocar a Idumeia aqui. A região de Samaria, ela ficava ali no meio. A Judéia, ela era o principal centro judaico, porque Jerusalém estava ali, o templo estava ali, a liderança religiosa, ela estava ali. Tudo isso nessa região da Judéia aqui, ó. Eu estou aproximando para vocês. Já aqui em Samaria fazia parte da antiga terra de Israel. Só que os samaritanos não eram considerados judeus pelos judeus do século I. Já aqui, na parte de cima, na região norte, tem a Galiléia. A Galiléia, ela tinha uma população judaica até que significativa, mas também tinha uma forte influência gentílica aqui nela. Inclusive, Isaías chama a região de a Galiléia dos gentios. Já Tiro e Sidom eram regiões da Fenícia gentílica, ligada historicamente à narrativa bíblica, porque ela sempre vai estar em várias histórias do Antigo Testamento. Só que ela não pertence à identidade judaica e nem à aliança, não faz parte nem da aliança e nem dessa identidade judaica. Quando a gente lê Mateus, capítulo 15, versículo 24, vou marcar para a gente, o que diz? Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele não estava falando simplesmente de geografia. Casa de Israel aqui significa o povo da aliança. Os descendentes de Israel, ou seja, Jacó, o povo que recebeu a lei, as promessas, as alianças, o culto e o Messias também. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo 9. Ele diz assim no versículo 4, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração do templo e também as promessas. Ou seja, Israel aqui é uma identidade pactual, não é apenas territorial, não é apenas terra, é um trato, é um pacto entre duas partes. Aí fica a pergunta, então todos eram judeus? Voltando para cá, a resposta é não. Deixa eu tirar um pouco aqui. A resposta, não, nem todo mundo aqui era judeu. A região era extremamente diversa. Aqui havia, em Samaria, deixa eu aproximar aqui de Samaria, por exemplo. Aqui em Samaria havia judeus, havia samaritanos, havia gregos, havia romanos, fenícios, sírios e outros povos. Por exemplo, a mulher sírio-fenícia era daqui. A mulher sírio-fenícia, ela era daqui, ela era gentia e ela vivia próximo à região de Israel aqui, mas só que ela não fazia parte da casa de Israel. Olha como é que era próximo, tudo isso aqui era colado com a Galiléia. Então você pode perceber que a proximidade geográfica não significa pertencimento à aliança. Por que Jesus foca primeiro então em Israel? Para isso a gente tem que ler Mateus capítulo 10. Jesus enviou os 12 apóstolos, Jesus falou assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções, disse ele, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma samaritana, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque existe uma ordem histórica da redenção. Deus havia feito alianças e promessas através de Israel. O Messias, ele é oferecido primeiro ao povo da aliança. Tem aquele texto, ele veio para os seus e os seus não receberam.
em Romanos capítulo 1, versículo acho que é o 16, diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo resume isso tudo dizendo primeiro do judeu e também do grego, ou depois do grego. O padrão bíblico é promessas a Israel, oferta do Messias, rejeição nacional parcial e então a expansão aos gentios. Mas isso não significa que Jesus ignorava os gentios. Não, de forma nenhuma. Algumas vezes ele até ajuda, né? A mulher cirofenícia, o centurião romano, o gadareno, os samaritanos aqui, ó, gadareno nessa parte, a mulher cirofenícia, o centurião romano, e até elogia a fé de alguns deles. O foco inicial em Israel não era a exclusão definitiva dos gentios, era a ordem da aliança, tá bom? Agora vem uma das partes mais profundas, porque Jesus chama Israel de ovelhas perdidas. Isso não é aleatório não, tá? Porque é aqui em Ezequiel 34, que fala das profecias contra os pastores infiéis de Israel. No versículo 6 ele fala, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Jesus, ele chama Israel de ovelhas perdidas. Quando a gente lê Ezequiel 34, quando a gente lê Jeremias capítulo 23 também, são profecias contra os falsos pastores, a falsa liderança que existia. Aqui no versículo 6 de Ezequiel 34 diz, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Então Jesus, ele está assumindo o papel do verdadeiro pastor prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Então, talvez essa seja a parte mais que eu considero a parte mais bonita do texto, porque Jesus ele não veio somente atrás de um território, ele veio atrás de pessoas. Ele não veio atrás de uma terra, de um CEP, de um endereço. Ele veio atrás de pessoas. E não é somente aquelas pessoas daquele CEP, daquela região, não. Pessoas de todo o mundo. Israel tinha templo, Israel tinha lei, tinha liderança, tinha os seus religiosos, mas ainda assim Israel estava perdida espiritualmente. Isso é muito, muito sério, muito grave. E talvez muita gente hoje esteja exatamente assim, perto da religião e longe do pastor. Mas a boa notícia é que o mesmo Cristo que buscou essas ovelhas perdidas, essas ovelhas que estavam dispersas, perdidas lá de Israel, ele continua buscando pecadores hoje. Quando a gente entende o mapa, entende a geografia, a gente compreende melhor a missão de Jesus. Era um trabalho grande, ele tinha uma missão, e essa missão era buscar pecadores. Deus abençoe, curte, compartilhe, comente, deixa aí a sua sugestão para outros vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos